Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo vive. Aleluia. Damos honra a ti, damos honra a ti, Criador da vida és tu. Damos honra a ti, damos honra a ti, damos honra a ti, damos honra a ti, porque não há outro Deus como tu. Ele é o Rei dos Reis, levante as mãos. Rei dos Reis, admirável, és o princípio e fim, soberano e sublime, és o nosso Salvador. Rei dos Reis, Rei dos Reis, admirável, és o princípio e fim, soberano, soberano e sublime, és o nosso Salvador. Celebrai a Cristo. Cadê as palmas? Lá em cima, vai. Bem forte, lá em cima para Jesus. Celebre, vai. Celebrai a Cristo, celebrai. Aleluia. Celebrai a Cristo, diga que Ele ressuscitou assim, ó. Ressuscitou. Aleluia, ressuscitou, ressuscitou. Hoje vive, hoje vive para sempre, para ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, e hoje vive para sempre, para as palmas lá em cima as palmas, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou, ressuscitou, meu Senhor. Cadê as palmas? A Cristo celebrai, celebre a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Aleluia, vai. Celebrai a Cristo, celebrai. Aleluia, celebre ao Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Então diga que Ele ressuscitou, ressuscitou. Oh, glória a Deus. Ressuscitou. E hoje vive, e hoje vive para sempre, para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, ressuscitou. E hoje vive, e hoje vive, Ele reina para sempre. As mãos assim, ó, lá em cima, assim, ó. Vamos celebrar, vamos. Celebre ao Senhor, vamos ser. Ressuscitou, ressuscitou, meu Senhor. Diga glória a Deus. Tu és tudo que eu mais quero. Aleluia, o meu fôlego tu és, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a tua presença. Pai,
Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Levante as mãos, cante. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, te adoramos, Senhor. Quero ir mais fundo, cantem. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me, pois a tua glória, pois a tua, quero ver, quero. Obrigado, Pai. E hoje eu creio que nós vamos contemplar a tua glória aqui, meu Deus, neste lugar, em o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, meu Deus, para sempre. Bendito seja o teu nome. Toda a igreja diga glória a Deus, diga amém. E vamos aplaudir Jesus, mas vamos aplaudir bem forte, povo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amigos, que a graça de Deus seja com vocês, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos transmitindo essa reunião para você de casa, diretamente aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Taubaté, no Vale do Paraíba. Esse culto que está sendo gravado agora é o nosso culto de domingo, a reunião dos filhos de Deus. Sempre aos domingos nós temos 6 reuniões, 6 concentrações de fé aqui na nossa igreja. Amém, pessoal? Nós temos reuniões às 6 da manhã, às 8 da manhã, às 10:30 da manhã. Também temos reuniões às 3 horas da tarde, às 6 horas da tarde e às 8 horas da noite. Amém? E em todas as reuniões, Deus ele manifesta o poder dele, Deus manifesta a glória dele, e ele vai manifestar a glória dele, vai manifestar o poder dele, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Hoje eu queria falar para você a respeito de você voltar a ser cheio de Deus, voltar a ser um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu quero começar da introdução da nossa mensagem, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1. Aqui eu queria explicar para você, bem rapidinho, a diferença entre receber a Cristo e receber ao Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Atos, capítulo de número 1. O versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso 4. A palavra de Deus diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora o nosso versículo chave aqui, o versículo principal para nós é o verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olhem para mim. O Senhor Jesus já estava com os apóstolos. Eu posso dizer para você, ele estava conosco. Esteve conosco durante pouco mais de 30 anos. E dizem os estudiosos da Bíblia, eu não posso afirmar isso para você com toda certeza, mas dizem os estudiosos da Bíblia, que o Senhor Jesus teve um ministério de mais ou menos 3 anos. Desde que ele foi batizado nas águas e começou depois a pregar, ensinar, orar pelos enfermos, até o momento em que ele morreu na cruz e ressuscitou, os estudiosos da Bíblia dizem que levou um tempo de mais ou menos 3 anos. O Senhor foi batizado quando a Bíblia diz que, a Bíblia fala quando ele era de quase 30 anos, e ele ascendeu ao céu quando ele estava mais ou menos com os seus 33 anos. Amém? Ele já estava com os discípulos. Ele já estava conosco. Amém, igreja? Já estava conosco. Só que depois que ele morreu e ressuscitou, ele disse para os discípulos que eles receberiam o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ainda não estava na totalidade da operação dele no nosso meio. Passou a estar alguns dias depois que Jesus subiu, quando ele desceu sobre os apóstolos lá no dia de Pentecostes e batizou os apóstolos com o poder dele. Ontem eu estava fazendo uma ministração para os jovens da nossa igreja, e depois eu dei para eles a oportunidade de perguntar para mim alguma coisa que eles tinham dúvida. E um dos nossos jovens, eu não sei se foi rapaz, se foi moça, porque eles escreveram num papelzinho e não colocaram o nome. Escreveu perguntando assim: pastor, quando a pessoa recebe a Cristo, mais ou menos assim, ela já é cheia do Espírito Santo? E eu disse: não. Existe uma diferença entre receber a Cristo e receber o Espírito Santo. Jesus já estava com os apóstolos, mas ele disse para eles que eles ainda iriam receber o batismo no Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo. Existe a experiência, irmão, de receber a Cristo. Quando você recebe a Cristo, você recebe o perdão dos pecados e a salvação. Você está lá no mundo perdido, você recebe a palavra de Deus, e ao receber a palavra de Deus, você conhece a Cristo. Então você se arrepende dos seus pecados, você recebe o perdão dos pecados e recebe a salvação. Receber a salvação é receber a Jesus, é receber a Cristo. Quem entendeu, diga amém. Mas depois que você recebe a Cristo, existe uma outra experiência, que é quando o Senhor Jesus envia sobre você o Espírito Santo e você passa a ser cheio do poder do Espírito Santo. Esse é o batismo no Espírito Santo. Então existe essa diferença. Quando você recebe a Cristo, você recebe a salvação. Diga glória a Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder. O versículo 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Essa palavra virtude significa poder. Receber o Espírito Santo é receber o poder de Deus, o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, para então você ser testemunha de Jesus. Se você lê os evangelhos e você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você verá que ele está contando a história dos mesmos homens. O mesmo Pedro, o mesmo João, o mesmo Tiago, de quem a Bíblia fala lá em Mateus, Marcos e Lucas, são os mesmos que são citados depois em Atos dos Apóstolos. Mas eles não parecem a ser a mesma pessoa. O Pedro dos Evangelhos não parece ser o mesmo Pedro do Atos dos Apóstolos.
o João, o Tiago, todos eles, nos evangelhos, eles estavam com Jesus, eles já tinham recebido a Jesus. Estavam com Jesus o tempo todo. Dormiam no mesmo lugar onde Jesus dormia, comiam na mesma mesa, algumas vezes comiam até no mesmo prato que Jesus comia. Mas eles constantemente, pessoal, eles eram tomados de medo, de dúvida, estavam brigando disputando para ver quem era mais importante, quem tinha o cargo mais relevante na igreja. Eles estavam o tempo todo assim. Algumas vezes eles não conseguiam expulsar demônios, algumas vezes eles não conseguiam curar os doentes, e várias vezes eles sentiam medo. Os homens de quem a Bíblia fala nos evangelhos eram assim. E eles tinham recebido a Cristo, estavam com Cristo. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, irmão, ficaram diferentes. Olha para o livro de Atos dos Apóstolos. Você não vai ver homens com medo. Você verá homens ousados, corajosos, valentes, que enfrentavam, irmão, os demônios sem medo, curavam os doentes, que quando eram presos e levados a julgamento, meu irmão, eles não tinham medo nenhum. Davam testemunho de Jesus com poder, com autoridade, não abaixavam a cabeça não. O que aconteceu com esses homens? O que aconteceu com aqueles homens tímidos, errantes lá dos evangelhos? O que aconteceu foi que eles receberam o Espírito Santo, e quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder. Você se torna uma pessoa poderosa. Amém, Jesus? Todo cristão que ainda não recebeu o Espírito Santo, ele não vai entender o que é isso. Enquanto a pessoa não recebe o Espírito Santo, ela fica tropeçando. Às vezes ela é tímida, às vezes ela é medrosa. Mas quando uma pessoa, irmão, recebe o poder do Espírito Santo, isso muda. Ela nunca mais vai ter medo do diabo, porque ela sabe que maior é o que está com ela do que aquele que está no mundo. Ela vai ser ousada para falar de Jesus. Aonde ela for, ela vai ser usada por Deus, ela vai dar testemunho do Senhor, e sempre haverão pessoas procurando ela para dar depoimento, para dar testemunho. Fulano, aquele dia você orou por mim, olha, eu nunca mais senti aquela dor, nunca mais precisei tomar aquele remédio, Jesus me curou. Vai acontecer. Quem crê, diga glória a Deus. Alguém vai te procurar e vai falar: fulano, aquele dia eu pedi para você orar pelo meu filho, depois que você orou, meu filho mudou. Antes ele estava toda hora para a rua, agora ele está ficando em casa o tempo todo. Isso vai acontecer com você sempre. As pessoas contando testemunhos das suas orações, das suas palavras. Vai ter gente que vai dizer: olha, aquele dia você falou comigo, o que você falou me salvou, me ajudou. Por quê? Porque esse é o poder do Espírito Santo na vida do cristão. Esse poder, irmão, estava sobre os nossos irmãos apóstolos e estava sobre a igreja primitiva, sobre os nossos primeiros irmãos. Infelizmente, esse poder se perdeu com o passar do tempo na igreja. Lá na Idade Média, a igreja de Jesus se tornou uma religião fria. Houve um tempo em que a igreja era perseguida. E quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia, e crescia no amor e no poder de Deus. Só que daí teve um imperador romano que tornou o cristianismo a religião oficial do império. E de perseguidos, os cristãos passaram a ser, vamos dizer assim, passaram a ser aqueles que tinham a proteção do Estado, do governo, do império. Irmãos, e o cristianismo deixou de ser simples e se tornou uma religião, com rituais. E sabe o que aconteceu? Perderam o poder. A igreja que antes era humilde se tornou muito rica em bens materiais, mas perdeu aquela unção. Ninguém mais tinha poder para expulsar demônios. Ninguém mais tinha poder para curar os enfermos. Houveram, sim, irmãos, homens
que sempre procuraram ler a Bíblia, ensinar a Bíblia, que acreditavam no poder de Deus e que eram até usados por Deus. E muitos desses, infelizmente, foram perseguidos pela própria igreja, muitos foram martirizados, muitos foram queimados nas fogueiras, pela própria igreja que dizia ser a igreja de Jesus. A igreja perdeu o poder, se tornou uma religião fria, uma religião morta. Até que, graças a Deus, em 1517, um irmão chamado Martim Lutero, ele começou a ler a Bíblia e ele entendeu que a salvação era pela fé, mediante a graça de Deus. E ele começou a ensinar a Bíblia. E houve uma revolução no país dele. Muitos começaram a crer na palavra de Deus. Esse movimento se espalhou por todo o mundo. E com o tempo aquele poder foi voltando, pessoal. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Espírito de Deus voltou a se mover no meio da igreja. E glória a Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos voltando a experimentar aquele poder do Espírito Santo do tempo dos apóstolos. Ainda não estamos vivendo naquele poder, naquela unção como eles viviam, porque a maioria das pessoas ainda não entendeu a importância de viver de ter essa comunhão com o Espírito Santo. Mas nós já temos visto Deus fazer maravilhas. Já temos visto muitas pessoas serem libertas dos demônios, muitas pessoas serem curadas de coisas impossíveis. E Deus quer fazer mais e vai fazer mais, diga amém. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos recuperar isso aqui, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Antes do Pentecostes, antes do Espírito Santo, aqueles homens eram muitas vezes tímidos, muitas vezes incapazes. Depois que eles receberam o Espírito Santo, eles se tornaram poderosos. Estavam cheios da virtude de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, irmão, você é cheio da virtude de Deus. Diga amém. E aí você faz maravilhas. O que nós não podemos deixar é que aconteça conosco o que aconteceu naquele tempo da igreja que eu falei para você. Em que eles foram se tornando mais religiosos e foram perdendo essa unção do Espírito Santo. Foram deixando de crer nesse poder de Deus. Isso não pode acontecer conosco. Amém, Jesus? Eu vou mostrar bem rapidinho para você um homem na Bíblia que era cheio do Espírito Santo. E esse homem era poderoso. Mas ele foi esfriando na fé, até que um dia ele acordou e ele não tinha mais o poder. Mas você vai ver que quando ele voltou a buscar a Deus, o poder voltou para a vida dele. E eu estou aqui hoje para dizer a você que esse poder pode voltar para a sua vida. Vamos rapidinho para o livro dos Juízes. Bem rápido, por favor. Juízes. Nós vamos começar lá no capítulo 13. Juízes, capítulo de número 13. Versículo de número 24, pessoal. Juízes, capítulo 13, versículo 24. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor, Deus diz assim: depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Olha para mim. O Sansão, ele é uma das figuras mais famosas da Bíblia. Mas ele é famoso da maneira errada. As pessoas conhecem o Sansão por causa da força e por causa da cabeleira que ele tinha. As 7 tranças do cabelo dele, que a Bíblia diz que eram longas, compridas, porque ele nunca cortava o cabelo. E muita gente nunca foi na Bíblia para entender por que o Sansão tinha tanto cabelo e tanta força. Pois bem, irmão, o Sansão, ele é especial na Bíblia já desde o nascimento dele. Ele é o único homem no Antigo Testamento que eu me lembro agora. Tá? Pode ser que eu esteja errado, mas que eu me lembro agora, ele é o único homem no Antigo Testamento de que a Bíblia diz que Deus mandou um anjo até os pais para anunciar o nascimento dele. Para você ter uma ideia,
Os únicos dois que eu me lembro, além de Sansão, que isso aconteceu, foram João Batista, que Deus mandou um anjo para falar com Zacarias que ele ia nascer. E João Batista foi o maior profeta da Bíblia. E o outro foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que o anjo Gabriel foi até a Virgem Maria para anunciar o nascimento dele. Agora imagina o tamanho da obra que o nosso Senhor Jesus fez, o tamanho da obra que João Batista fez. Sansão, meu irmão, no plano de Deus eu tenho certeza que ele seria muito grande. Tão grande que Deus mandou um anjo para falar com a mãe dele que ele ia nascer. E depois Deus mandou o anjo de novo para falar com o pai dele. E quando Sansão nasceu, o versículo 24 diz que a mãe dele olhou para ele, a mãe e o pai, e colocaram nele o nome de Sansão. Eu fui, quando eu era bem garoto ainda na igreja, eu fui estudar o que significava o nome Sansão. E eu descobri que Sansão significa luz do sol, brilho do sol. Tem algumas traduções que dizem até pequeno sol. Eu fui entender o seguinte, que o pai dele, a mãe dele, olharam para ele e falaram: esse menino vai brilhar. Esse menino vai ser uma luz para muita gente. E era para ter sido. Eu estava falando ontem para os nossos jovens, e eu falo para você, irmão, todos nós fomos colocados por Deus nesse mundo para ser uma luz, para brilhar. Quem falou isso foi Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 5, o Senhor Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. E essa luz, irmão, que nós somos, não é para ficar escondida, não. Porque Jesus diz que não se acende uma candeia, né, uma lamparina, uma lâmpada, para colocar debaixo do alqueire, mas se coloca no velador para dar luz a todos que estão na casa. Jesus disse que não há como se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aí ele disse que a nossa luz tem que resplandecer para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Deus colocou você nesse mundo para você brilhar, para você ser luz, para que através da sua vida muitos glorifiquem o nome de Deus. Diga amém. E o Sansão, pessoal, já nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. E quando ele era jovem, o Sansão foi cheio do Espírito Santo. Olha o versículo de número 25, ó. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Aqui está uma parte da vida do Sansão e uma coisa sobre o Sansão que talvez você nunca imaginou. Que o Sansão, quando ele era jovem, ele não era um cabeludo fortão que andava por aí brigando, dando tapa nos outros. Porque parece que é isso que as pessoas querem mostrar sobre o Sansão. Eu já assisti filme da vida do Sansão que fizeram por aí, que mostrava ele garoto, fortão, se exibindo. Não, irmão. O Sansão era um jovem cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus pegava ele e levava ele para o campo, e ele ficava lá sozinho no campo. O que ele ficava fazendo? Eu acredito no meu coração que ele ficava orando, buscando a Deus, estudando a lei de Deus, porque ele foi um juiz, e os juízes eram conhecedores da lei de Deus. Então, talvez você nunca imaginou o Sansão assim. Você acha que ele era um cabeludo fortão que andava dando tapa nas pessoas? Não. Sansão era um jovem cheio do Espírito Santo. E o que acontece, irmão, é que todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo, vai ter momento em que aquele poder que está dentro dela vai transbordar, vai jorrar. E aí você verá essas pessoas fazendo obras maravilhosas. O Sansão, meu irmão, estava com a lâmpada dele cheia de azeite, cheio de poder, cheio do Espírito. Então, no dia que o mal veio contra ele, ele estava cheio da força de Deus para vencer. No capítulo 14, no versículo 5, a Bíblia diz assim: depois desceu Sansão com seu pai e com a sua mãe a Timna. E chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. O filho de leão aqui significa que era um leão jovem, pessoal.
Não era um leão velho capenga que estava morrendo, não. Era um leão jovem, forte, no vigor da força dele. E o leão viu Sansão, meu irmão, e começou a rugir. E o que aconteceu com Sansão? Saiu correndo de medo, pastor? Não. O versículo 6 diz assim, irmãos: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Irmão, o bicho veio rugindo para o lado do Sansão. Sansão era cheio do Espírito. Irmão, aquela força do Espírito Santo veio no Sansão de um jeito que ele pegou o leão, e a Bíblia diz que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. E quando ele chegou em casa, ele não contou nem para o pai, nem para a mãe dele o que tinha acontecido. Eu costumo dizer na igreja, irmão, se o seu filho cair de bicicleta na rua, quando ele chegar em casa, você vai ver de longe. O que você aprontou, menino? Que joelho ralado é esse? Que cotovelo arrebentado é esse? O que você fez? É verdade ou não é? Uma vez, quando eu era garoto, eu e um primo, a gente foi brincar de soltar fogo de artifício. Era em época de Copa do Mundo, não sei. E minha mãe nunca tinha deixado mexer com aquilo. Irmão de Deus, eu fui brincar com meu primo, Deus me deu um livramento naquela época. Porque o negócio estourou, soltou, mas estourou assim, logo que saiu. Ao invés dele voar lá em cima, lá e pum, aquela coisa, ele estourou quase na mão do meu primo. Tem gente que brinca com isso aí que já perdeu o dedo, perdeu parte da mão, né? Não aconteceu com meu primo, mas o negócio estourou, a gente ficou surdo. E teve uma parte assim que queimou um pouquinho o meu primo, não lembro. Eu sei que eu fiquei com uma mancha aqui na testa, assim, porque o negócio estourou e me machucou aqui. Aí, quando eu cheguei em casa, eu fui entrando. O que foi a primeira coisa que a minha mãe fez? O que é isso na sua testa, menino? E eu inventei uma desculpa para ela, sinceramente não lembro. Mas eu menti para minha mãe. Eu falei, mãe, não sei, fui lá, sei lá, caí, não sei. Passou uns dias depois, a minha mãe foi na casa da minha tia contou para ela. Célia, o Alex contou para você o que ele e o Valdir aprontaram, até denunciei meu primo agora. Não, o que aconteceu, Yolanda? Eles estavam estourando fogo aí, foguete aí, estourou quase na mão do Valdir. É? Minha mãe chegou em casa, ela brigou comigo, pessoal. Você mentiu para mim, menino, e não sei o que. Eu acho que eu devo ter apanhado. Era normal, né, pessoal? Na nossa época a gente apanhava. Né? Os jovens de hoje não sabem o que é isso, né? Mas na nossa época a gente apanhava. Quem lembra dessa época? Que a gente apanhava de cinto, chinelo, vara de marmelo, né, irmão? Barra de ferro. A gente apanhava. Viu, garotos e garotas que estão aqui? Isso foi na época que os dinossauros andavam sobre a terra, mas houve uma época em que os pais faziam violência aos filhos. Hoje são os filhos que fazem violência aos pais. E por isso Jesus vai voltar e vai julgar essa humanidade suja que tá vivendo hoje. Mas voltando para o assunto aqui que eu estava falando para você. O filho, meu irmão, ele toma um tombo na rua, a mãe sabe. Como é que o Sansão brigou com um leão na rua e chegou para casa e não contou para o pai nem para a mãe? Eu só tenho uma explicação. Que o Sansão chegou em casa e ele não tinha nenhum arranhão. Irmão, o Sansão não brigou com o leão. Você já assistiu o filme da vida do Sansão, né? E aparecia o Sansão rolando com o leão, e o leão, uau, e o Sansão cagarrava. Não foi assim, não, irmão. Não teve briga. Não teve briga. O leão rugiu para o Sansão, o Espírito Santo encheu o Sansão de força, ele pegou o leão, meu irmão, e o bicho não teve chance, não. Virou um gatinho na mão dele. Nem gatinho, porque gato ainda dá um trabalho, né, irmão? Virou, irmão, um cabrito na mão do Sansão, que ele pegou e rasgou o bicho e não foi nada. Chegou em casa, a mãe dele, tá tudo bem, filho. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, não. Quando você está cheio da força de Deus, do Espírito de Deus, irmão, você enfrenta o pior demônio. Você bota ele para correr. E é como se não tivesse acontecido
Nada. Ah, pastor, eu já vi pessoas brigando com o demônio, a pessoa quase morreu. Isso não está certo, não. Porque a Bíblia diz que quando você está cheio do Espírito de Deus, você enfrenta o diabo e ele foge. Ele tem medo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sansão, cheio do Espírito de Deus, ele derrotou exércitos. Fez coisas tremendas. E tudo porque ele era cheio do Espírito Santo. O cristão, quando está cheio do Espírito Santo, é igual Sansão. Vence todas as batalhas, todas as guerras, e vai só glorificando o nome de Deus, amém? Só que, infelizmente, meus irmãos, a história de Sansão, que deveria ser tão bonita, tão linda, ela é trágica. Por quê? Porque o Sansão, desde jovem, de garoto, mesmo sendo cheio de Deus, ele tinha uma atração estranha, irmão, pelo pecado, por coisas proibidas. Aí que vem a parte da história que muita gente não entende. Por que o Sansão, pastor Alex, ele tinha o cabelo comprido? Porque ele era um nazireu. Não é nazareno, tá? Nazareno é quem nasce em Nazaré, como o nosso Senhor Jesus, que não nasceu em Nazaré, mas foi criado em Nazaré. Por isso ele era chamado de nazareno. Nazireu era um homem que fazia um voto com Deus. E nesse voto, tinha algumas coisas que eles não podiam fazer. Entre essas coisas, o nazireu não podia beber bebida forte, o nazireu não podia tocar em cadáver, e o nazireu não podia cortar o cabelo. Sansão, ele tinha voto de nazireu desde que ele nasceu. Então a navalha nunca poderia passar na cabeça dele. Mas não era só isso. Sansão também não podia se contaminar. Não podia tocar em cadáver. E ele foi desobedecendo isso. Lembra do leão que o Sansão matou? Acabei de contar para você. Lembra do leão? A Bíblia diz que uns dias depois, Sansão foi fazer de novo aquele caminho. Tem gente, meu irmão, que passa por uns caminhos onde ela sabe que tem leão. Leão na Bíblia representa demônio. Mas tem gente que parece que gosta de ficar andando por esses lugares, né? Ela sabe que ali tem coisa errada, mas ela gosta de ali dar uma futucada. Ir lá olhar o que não tem que olhar. E o Sansão encontrou o cadáver do leão. E a Bíblia diz que abelhas haviam feito uma colmeia na carcaça do leão. O mel na Bíblia, ele representa prazer. E o que o Sansão fez? Foi lá e pegou o mel. Mas ele tomou o mel do que, irmão? Do cadáver de um leão. Em outras palavras, ele tocou naquilo que era proibido para ter prazer. Tem homem que para ter prazer, ele toca naquilo que é proibido. Toca na mulher que não é dele. Quem está entendendo, diga amém. Ele tem a dele, mas às vezes ele está tocando em outra. Está colocando a mão naquilo que é proibido para tirar o mel. Tem gente, meu irmão, que para ter dinheiro, ela faz aquilo que é errado. Mente, engana, trabalho desonesto, pega dinheiro que não é dele. Está tirando o mel do cadáver do leão. Está desobedecendo a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O Sansão foi fazendo isso durante a vida toda. Indo atrás daquilo que era proibido. Vivia lá na terra dos filisteus. Pelo menos umas 2 ou 3 mulheres dos filisteus, a Bíblia diz que o Sansão teve. E por fim ele conheceu uma, chamada Dalila. É triste, irmão, que normalmente as produções aí pintam a Dalila como se fosse vamos dizer assim, como se fosse o amor da vida do Sansão. A Dalila foi a destruição dele. A Dalila vivia pedindo para Sansão uma prova de amor. E qual era a prova de amor que ela queria? Era descobrir qual era a fraqueza do Sansão. Irmão de Deus, a pessoa que te ama,
ela quer descobrir uma forma de fazer você ficar mais forte, não mais fraco. É verdade ou não é? Ela quer te ajudar a levantar, ela quer ajudar você a subir na vida, não a cair. E a Dalila queria porque queria saber o que ela fazia para conseguir amarrar o Sansão, para conseguir prender ele. E o Sansão brincava com o pecado. Tem crente que vai brincando. Um dia, aborrecido de tanta insistência da Dalila, o Sansão abriu o coração e disse: olha, Dalila, a navalha nunca passou na minha cabeça. Se algum dia alguém cortar o meu cabelo, eu vou ser igual a qualquer homem. E a Dalila mandou falar para os filisteus: olha, ele abriu o coração dele para mim. Pode mandar homens aqui para buscar ele, porque dessa vez vocês vão conseguir. E ela botou o Sansão para dormir. E o Sansão dormiu um sono tão profundo que ele não percebeu quando entrou um homem no quarto. Não foi a Dalila que cortou o cabelo de Sansão. A Bíblia diz que entrou um servo. Tem algumas Bíblias que falam que entrou um moço e cortou o cabelo dele. Tem gente, meu irmão, que está tão dormindo, distraída, que ela não está percebendo que o demônio já está entrando na vida dela e roubando a força dela. Quando a Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram pegar você, o Sansão não acordou se sentindo fraco. A Bíblia diz que ele levantou e disse assim: eu vou me livrar deles como fiz todas as vezes. Porque ele não sabia que já o Espírito de Deus se tinha retirado dele. O Sansão virou igual aquela igreja morta lá da Idade Média. Sem o poder do Espírito Santo. O que aconteceu? Os filisteus vieram, amarraram o Sansão e arrancaram os olhos dele. É o que aconteceu com a igreja e o que acontece com toda pessoa que perde a comunhão com Deus. Ela perde a visão, perde a força. Ao invés dela amarrar o demônio é que amarra ela. E botaram o Sansão, meu irmão, para ficar fazendo o trabalho de um animal de carga, moendo no cárcere. E o Sansão ficou assim durante um tempo, sem visão, sem força e sendo humilhado pelo inimigo. Pastor, estava tudo perdido? Não, não estava. E eu quero dizer para você, irmão, não está nada perdido para você. O que eu preciso, pastor? Você precisa se abraçar às colunas. Vamos lá para o capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Versículo, para a gente terminar, versículo 26. A Bíblia diz assim: então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Toda casa tem uma coluna de sustentação, alicerce. A nossa coluna e o nosso alicerce é a palavra de Deus. Diga amém. Quando você estiver fraco, peça a Deus para te levar até a palavra. Venha para a igreja, se aproxime da coluna que é Jesus, que é a palavra de Deus. Diga amém. A casa, meu irmão, aqui no caso, era o templo do deus Dagon, aonde os filisteus estavam fazendo uma festa. A Bíblia diz que só no telhado tinha 3.000 pessoas. E eles estavam adorando o deus Dagon, fazendo aquela bagunça e zombando de Sansão. Enquanto eles estavam zombando de Sansão, o que o Sansão fez? Versículo de número 28. Então Sansão clamou ao Senhor. Irmão, não é tarde para você clamar a Deus. Olha o que Sansão disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, me dá força. Só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão pediu a Deus que devolvesse a força. Irmão, se você pedir a Deus que Ele te dê força, Ele vai te dar o Espírito Santo. Ele vai te renovar. Diga glória a Deus. Ore a Deus e se abrace. Versículo de número 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio. Se abrace a coluna, se abrace a palavra. Se envolva com Deus. Amém, irmão?
a força voltou para o Sansão. A Bíblia diz, no versículo de número 30, e disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. É triste. Não era para ter sido assim. Não era para Sansão ter morrido jovem, morrido numa tragédia. Era para Sansão ter julgado Israel por muitos anos. Eu acredito no meu coração, irmão, que Sansão poderia ter terminado a obra que Josué começou. Josué começou a conquistar a terra prometida, mas ele não conseguiu vencer todos os inimigos. Israel vivia rodeado de povos que adoravam outros deuses e que de vez em quando vinham e os oprimiam. Sansão tinha a força de Deus para derrotar todos os adversários. Infelizmente, Sansão passou mais tempo ocupado com o pecado do que preocupado em consagrar a vida dele a Deus. Quando ele era jovem, ele se consagrou. Depois ele não fez mais. Até o dia em que ele perdeu a força. Mas quando ele buscou de Deus, aquela força voltou. E num dia, ele derrubou o templo do deus Dagon, derrotou todos aqueles inimigos. Deve ter levado muito tempo para os filisteus se recuperarem daquela vitória do Sansão. O que eu quero falar para você? Se você hoje buscar a Deus, você vai derrubar toda a fortaleza que o inimigo levantou na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. É triste, pessoal. É triste o que aconteceu com o Sansão. Poderia ter sido melhor. Mas eu quero dizer para você que a sua vida não vai terminar em tragédia, não. O Espírito de Deus vai encher você e você vai ser uma bênção. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos recuperar essa unção, pessoal. Fiquem todos de pé, por favor. Vamos orar. Porque é o tempo, é o momento de nós sermos cheios do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Eu quero que toda a igreja levante as mãos para o céu agora. O Espírito de Deus vai encher você nesse momento. Aleluia. E quando você for cheio dessa unção, quando você for cheio dessa presença de Deus, meu irmão, você será fortalecido. E quando você for fortalecido, você terá poder de Deus para expulsar os demônios, para curar os doentes, para fazer maravilhas, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Aleluias. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Meu Deus, restitui agora aquilo que se perdeu. Há pessoas, meu Pai, que se perderam pelo caminho, que como Sansão, meu Deus, tocaram naquilo que é proibido para poder ter prazer. Foram buscar os prazeres desse mundo, mas para isso se envolveram com Dalila. Para isso tocaram na carcaça do leão que estava morto e se contaminaram. E hoje talvez, meu Deus, essa pessoa está aqui no nosso meio, mas está suja. Ela se sente suja. Se sente, meu Deus, indigna da tua graça, indigna, meu Deus, do perdão. Ela sente, meu Deus, que ela não tem poder, que ela não tem autoridade. Mas assim como Sansão se abraçou àquelas colunas, nós nos abraçamos ao Senhor e à tua palavra agora. E nós te pedimos, vem Espírito Santo. Nós te pedimos, vem Espírito de Deus. Vem força de Deus. Vem sobre mim, vem sobre a igreja agora. Irmão, o Senhor vai começar a encher a tua vida. Aleluia. Comece a receber essa força de Deus. Comece a receber essa força do Senhor agora sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu,
O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Aleluia, te adoramos, Senhor. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Cante, igreja. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Põe teu azeite em minha dor. Restitui, restitui. Leva-me, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Restitui, Senhor. Este é o nosso clamor, meu Deus. Aleluia. Os planos que foram embora. Cante, igreja, cante. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Cante, igreja, cante. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Põe teu azeite em minha dor. Restitui, restitui. Leva-me, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos para o céu, povo de Deus. O tempo que roubado foi não poderá se comparar. O tempo que roubado foi não poderá se comparar. Não vai a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode. Obrigado, Senhor. Diga graças a Deus. Diga, eu recebo a vitória na minha vida. E quem crê, diga amém. E vamos aplaudir a Jesus, nosso Senhor, bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Receba a bênção, irmão, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Amigos, glória a Deus. Olha, você que tem sido abençoado, que tem sido abençoada através dessa programação, que tem não só através dos cultos aqui da igreja de Taubaté que você participa, mas também através do Show da Fé, principalmente através do Show da Fé do missionário R.R. Soares, da programação que o nosso ministério tem transmitido para você, para a sua casa. Eu quero dizer para você o seguinte: se você tem sentido de Deus a chamada para ser um patrocinador, aceite a chamada de Deus. Nós temos alcançado mais de 190 nações no mundo. Temos evangelizado, meu irmão, pessoas em países onde é praticamente proibido falar de Jesus, mas nós temos chegado ali com o poder de Deus através da mensagem do Evangelho de Cristo. O que é, pastor Alex, o patrocinador? O patrocinador é um chamado de Deus, é um ministério.
São pessoas que sentem de Deus de mensalmente, ou às vezes até mais, às vezes várias vezes no mês, fazer uma oferta, fazer uma doação para ajudar a manter o programa Show da Fé e também os demais braços do nosso ministério que tem alcançado pessoas pelo mundo. O que você tem de fazer? Se você quer ser um patrocinador, você pode se inscrever pelo telefone. Tem 2 telefones aqui que eu vou passar para você rapidinho. Do Rio de Janeiro, o telefone é o código de área 21. O telefone é o 2141-3510. 2141-3510. E também tem o telefone aqui de São Paulo, que é o código de área 11. O número é o 3181-9022. 3181-9022. O que você faz? Liga em um desses 2 telefones e diga assim: eu quero me inscrever como um patrocinador. A partir de então, meu irmão, você pode ir no banco fazer a sua doação. Se você é correntista do Bradesco, você pode sempre, todo mês, fazer um depósito, uma transferência, né, na agência 3378, agência 3378, a conta 29315, dígito 6. Conta 29315, dígito 6. Mas além do Bradesco, tem outros bancos também. Ó. Pelo Itaú, nós temos a conta, né, a agência 0406, a conta 42717, dígito 9. A conta 42717, dígito 9. No Banco do Brasil, a nossa agência é 0472-3, 0472-3, e a conta corrente é 62120-X. Vou repetir, conta 62120-X. E se você quiser, você pode fazer a sua doação também pela Caixa. É só você chegar e fazer uma doação. O nosso convênio é o 3091-2065, tá bom? 3091-2065. Por essas contas que eu falei agora, você consegue fazer a sua doação. Ou você pode vir direto a uma de nossas igrejas, e todas as nossas igrejas nós temos o balcão do patrocinador, e na igreja mesmo você entrega a sua doação. Na oportunidade você vai receber a revista Graça Show da Fé, que é um agradecimento, né? Como se fosse um presente de gratidão que nós damos a todas as pessoas que têm sido usadas por Deus para abençoar esse ministério. Em nome de Jesus. Você é um patrocinador, eu vou orar por você. Você vai se inscrever hoje como um patrocinador, vou orar pela tua vida também. Senhor, abençoe, em nome de Jesus, todos os nossos amigos que são patrocinadores. Meu Deus, ou aqueles que estão se inscrevendo, se tornando patrocinadores hoje desse ministério. Que o Senhor abençoe a vida deles, suprindo suas necessidades, honrando a fé de cada um. Meu Deus, para a tua glória, usa, meu Deus amado, a vida dessas pessoas cada vez mais para serem mantenedoras da tua obra. E que assim elas possam experimentar do grande poder do Senhor, que sempre tem suprido todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero agora falar com você que tem assistido às nossas reuniões pela TV e que tem sentido um desejo de vir aqui participar. Pastor Alex, qual é o endereço da Igreja da Graça de Taubaté? Nós estamos situados aqui no centro de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Pertinho, irmão, poucos metros da rodoviária velha, ao lado aqui do Hospital Escola. Pastor, que dia tem culto na igreja? Todos os dias, tá bom? De segunda a sexta-feira. As nossas reuniões acontecem 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e 7h30 da noite. Isso de segunda a sexta-feira. As minhas reuniões na semana acontecem na segunda-feira à noite, 7h30 da noite. Eu estarei ministrando a reunião para abençoar a vida financeira. Nas quartas-feiras eu tenho as reuniões da família e sexta-feira as reuniões de cura e de libertação, tá bom? Sempre nesses horários que eu falei, 8, 10, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite. E o domingo é o dia mais importante da semana para nós. Eu aprendi com o meu pastor, com o missionário R. Soares, que o crente que falta na igreja domingo, ele está pecando. Não pode faltar na igreja. Domingo é o dia de vir buscar o Espírito Santo. Na Igreja da Graça nós dizemos que é o dia dos filhos de Deus. E as reuniões dos filhos de Deus aqui em Taubaté têm acontecido sempre às 6 da manhã, às 8 da manhã
e às 10h30 da manhã. E depois às 3 da tarde, 6 da tarde e 8 horas da noite, tá bom? Por enquanto, durante esse tempo de pandemia, nós temos realizado todas essas reuniões. 6 da manhã, 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde e 8 horas da noite. Aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 416, você é meu convidado, venha participar, você será abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amigos, agora nós vamos terminar a reunião fazendo uma oração para as pessoas que estão em casa assistindo. Amém? Vou pedir para você levantar sua mão para o céu. Senhor, aonde houver, meu Deus, um irmão, uma irmã, meu Deus, participando desse culto em casa, assistindo, meu Deus, pela TV ou pela internet, pelas redes sociais, que o Senhor visite cada um deles com poder, operando milagres e maravilhas, curando os doentes, libertando todos que estão sofrendo para a tua glória. Obrigado, Jesus. Nós abençoamos o povo que vai participar dessa reunião em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Amigos, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz em nome de Jesus. Eternamente Cristo vive em mim.